Estenda sua mão, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento que o Senhor vai nos proporcionar. E nós queremos te pedir, Senhor, assim como o Senhor tem revelado tantas palavras, tantos mistérios, Senhor, na vida de cada um de nós neste lugar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja também nesse momento, usando a tua serva, Senhor, para falar com muitos corações famintos da tua palavra, que eu tenho certeza que aqui estão. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, graça e paz, boa noite, amém? Glória a Deus, que nós possamos nessa noite ouvir a palavra do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui, agradeço o convite, pastor Veronese, Salvador, Iris, né? Amados do nosso coração, nossa família aqui em Votuporanga, muito obrigada, que Deus abençoe. Estamos muito felizes de estar aqui, eu, a Manu, o Lucas está lá no projeção, e nós estamos muito felizes. Para mim é uma honra, um privilégio de estar aqui com vocês, e uma responsabilidade tanto, né? Pregar à frente do pastor Veronese, um sábio da palavra, mas é o Senhor quem capacita, amém? Diga para quem está do teu lado, que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração há alguns dias e tem me incomodado muito. Nós estamos aqui neste mundo numa viagem, né? Todos nós estamos viajando por este mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos aqui. Então, a nossa viagem aqui neste mundo, nós estamos caminhando aqui, nós estamos vivendo aqui. Porém, nessa viagem, tem dia que está ensolarado, tem dia que está nublado, mas tem dia que vem aquela tempestade, não é? As nossas viagens do dia a dia são assim. E existe um livro na literatura cristã muito interessante, que eu acho que muitos aqui já leram. Quem já leu O Peregrino? Só o Salvador. O Peregrino. Então, faço um desafio, leiam. O Peregrino é o segundo livro mais vendido do mundo. Ele só perde para a Bíblia. A Bíblia em primeiro lugar, depois é o Peregrino. E a história do Peregrino, o seu autor, John Bunyan, ele escreveu contando a história de um jovem, que o nome dele no livro é Cristão, e ele vive uma vida atormentada pelo desejo de se livrar de um fardo. Ele carrega um fardo. E ele caminha por um caminho muito estreito. E no caminho ele encontra alguém que vai ajudá-lo, o evangelista. E é com esse evangelista ajudando, e ele vai caminhando, ele então consegue chegar à cidade celestial. Fiz um resumão do livro para você, mas é muito bom. E a nossa vida é exatamente assim. Nós estamos aqui caminhando numa viagem com um fardo muitas vezes pesado sobre as nossas costas, num estreito caminho, né? Lembra que o caminho largo é o da perdição, né? O caminho da salvação ele é estreito, e nós só chegaremos à nossa cidade celestial quando nós nos encontrarmos com o Evangelho de Cristo, quando o Senhor se revelar a nós e nós deixarmos os nossos fardos e seguirmos ao Senhor. Amém? Irmãos, a Bíblia descreve muitas e muitas e muitas viagens. Várias viagens, vários personagens, várias histórias, que se eu fosse contar aqui, a gente fica a noite toda, porque de Gênesis a Apocalipse tem história de viagem. Mas hoje eu queria falar de 3 personagens em particular. E eu queria que você pensasse comigo, na viagem da vida, você é Jonas, você é Pedro ou você é Paulo? Na viagem da vida, você é Jonas, você é Pedro ou você é Paulo? Os 3 fizeram uma viagem, os 3 entraram no barco, os 3 enfrentaram uma tempestade e os 3 chegaram no destino. É muito parecida a história, porém, cada um age de um jeito.
Cada um teve uma motivação para a viagem, cada um enfrenta a tempestade de uma forma e cada um chega no destino de uma forma. Eles vão ser completamente distintos. E como nós temos vários textos para ler, seriam vários textos, para a gente ganhar tempo, a gente vai ler o texto de um personagem e depois eu vou contar as histórias dos outros para vocês. Então, se você puder, abre a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois do versículo 15 ao versículo 17. E a história de Pedro e Paulo eu vou contar. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 6, primeiramente. Uma história tão conhecida, a gente conhece a história desde da escolinha infantil, a gente já conhece. Mas a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que eles ficassem mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Como eu disse, uma história muito conhecida. Os 3 personagens tiveram uma motivação para a viagem. Qual será a motivação de Jonas? A motivação de Jonas é muito clara no texto: fugir da presença de Deus. Ele embarca naquele navio com esse motivo: eu quero fugir da presença de Deus. E por quê? Porque Deus pede para ele ir até Nínive, pregar para aquele povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados, né, e recebessem o perdão do Senhor. Mas Jonas não aceita. Jonas se rebela, fica bravo por vários motivos, tanto teológicos como cultural, que não dá tempo da gente explicar, mas os 2 principais. Ele não entendia o porquê Deus queria oferecer uma segunda chance ou perdão àquela nação que estava vivendo no pecado, na promiscuidade. Era como se fosse uma segunda Sodoma e Gomorra. E o segundo motivo é porque eles eram inimigos de Israel. E então Jonas não entendia. Para Jonas, Deus tinha que ir lá e fulminar, matar todo mundo. Era o que Deus deveria fazer na mentalidade de Jonas. Ele achava que eles não mereciam um perdão do Senhor. Jonas é daquela pessoa que teme ao Senhor, mas desobedece. É aquela pessoa que professa crer na soberania de Deus, mas o desafia. É aquela pessoa que crê numa coisa e pratica outra. Há um abismo entre a fé e as ações de Jonas. Há uma coisa muito diferente da teologia dele, né, e da prática dele. Ele sabia citar a Bíblia de cor e salteado, tanto que o capítulo 2, você pode ler, na oração dele, ele cita vários trechos dos Salmos. Ele conhecia, ele entendia da palavra do Senhor, só que ele conhecia as Escrituras, mas não se importava nem um pouco com as pessoas. Ele não queria nem saber. E a queixa de Jonas é que Deus é misericordioso.
o único na Bíblia que reclama da bondade de Deus. Só Jonas. Jonas reclamava da bondade de Deus. E Jonas, ele fazia a obra como filho, como irmão do filho pródigo, né? O irmão mais velho. Faz a obra por obrigação e não por amor, não por prazer. Esse era o Jonas. Quantos de nós, na viagem da vida, estamos sendo como Jonas, irmãos? Fugindo de Deus. Nós até conhecemos a palavra, mas vivemos totalmente o oposto dela. Nós fugimos de Deus, às vezes, porque não aceitamos como Ele governa a nossa vida, ou como Ele governa esse mundo. Nossa, como pode existir um Deus tão bondoso, tão amoroso, e deixar tanta maldade acontecer, tanta coisa ruim acontecer? E tem gente fugindo de Deus por causa disso. Porque não concorda da soberania de Deus. Só que se esquece que eu, você e todo o planeta só não é consumido porque todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Porque senão a gente estava na fila, a gente nem aqui estava mais. Outros estão fugindo de Deus porque o Senhor os chamou para um ministério. Talvez para cantar, talvez para pregar, talvez para evangelizar, para ensinar. Mas aí você vai para a igreja, acontece algum problema, algum desentendimento com o irmão, recebe alguma crítica, você, eu fui injustiçado. E foge de Deus. E foge de Deus. Não aceita o chamado, não aceita onde Deus está te colocando para fazer a obra. Outros estão fugindo de Deus porque o pecado já tomou conta da sua vida. E aí você foge de Deus achando que está escondendo, omitindo o pecado de Deus. Mas, meu querido, você pode esconder da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do pastor, dos líderes. Mas de Deus, você não esconde. Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Então, a motivação de Jonas em entrar naquela viagem foi simplesmente fugir de Deus. E qual foi a motivação de Pedro? Em Mateus 14, eu vou contar a história para a gente ganhar tempo. Primeiro acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. Eles ficam maravilhados de ver aquela multiplicação, né, sobrando pães e peixes, 12 cestos. E quando acaba, Jesus fala, olha, entram no barco, vão até o outro lado do mar, enquanto eu despeço a multidão. Né? A NVT, ela coloca assim que Jesus, logo em seguida, insiste que os discípulos façam isso. Ele insiste. Por que ele insiste? Porque em Mateus 8, se você voltar, já havia acontecido uma tempestade. Porém, Jesus estava onde? No barco. Eles tinham enfrentado uma tempestade, mas Jesus estava no barco. Então, eles tinham todos os motivos para falar, não, Jesus, faz o seguinte, nós vamos esperar o Senhor despedir todo mundo. Quando o Senhor entrar no barco, aí a gente vai. Porque o tempo parece que não está muito bom, vai que vem uma tempestade, o Senhor não está no barco, então a gente não vai. Mas não foi isso que eles fizeram. A motivação de Pedro entrar no barco é obedecer. Ele obedece a palavra do Senhor. Ele obedece a ordem que o Senhor dá, completamente diferente de Jonas. Mesmo com medo, eles vão. Eles confiam na palavra de Jesus, porque Jesus fala assim, olha, enquanto eu despeço a multidão, vocês vão. Tipo, ele estava querendo dizer, eu vou encontrar vocês, fica tranquilo, eu vou encontrar. Eles não sabiam como, mas eles confiam, eles creem na palavra do Senhor. Irmãos, quantas vezes na viagem da vida, a única coisa que a gente precisa fazer é obedecer. A única coisa. Quanta gente está quebrando a cabeça na vida porque não obedece a Deus, porque quer fazer do seu jeito, porque quer fazer da sua maneira. Mas Pedro teve uma motivação. A motivação da sua viagem foi obedecer. Ele confiou na palavra de Jesus. Ele confiou que ele iria encontrar. Pudesse vir qualquer tempestade, eles confiaram. Ele agiu com fé. Hebreus 11:1 vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eles
Eles esperavam Jesus, eles tiveram fé que eles iriam ver Jesus, que Jesus iria encontrá-los. Por isso, a motivação de Pedro foi obedecer. E Paulo? Qual foi a motivação de Paulo? Em Atos 23, 11, eu só vou ler, depois se você quiser olhar. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E aí, Atos 27, vai começar uma viagem de Paulo. Essa viagem, Paulo entra num navio como prisioneiro, algemado. E qual era o destino? Roma. Ele estava indo para Roma. Ele era o grande sonho dele. Qual foi a motivação de Paulo entrar no navio? Cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Essa era a motivação de Paulo. Não importa que ele estava preso, acorrentado, ele não se importava com isso. O que ele queria era viver os propósitos de Deus na vida dele. Era o sonho dele, pregar em Roma, pregar para César. Irmãos, talvez na viagem da sua vida as coisas não estão como você sonhou, como você planejou, como você arquitetou. Talvez está acontecendo tudo ao contrário. Mas, olhe como Paulo, Deus tem um propósito nisso. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida, mesmo quando você não entende. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você quer, o Senhor, Ele tem um plano perfeito e lindo para você. Os planos dEle não podem ser frustrados. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Então você tem que aceitar, você tem que querer viver, Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver os teus propósitos na minha viagem, nesta vida. Qual é o motivo da tua viagem nessa vida? Fugir de Deus, como Jonas? Obedecer a Deus, como Pedro? Ou viver os propósitos do Senhor na sua vida? A segunda coisa, como eles enfrentam a tempestade? Lembra que eu disse que os três enfrentam a tempestade? Como que eles agem? Jonas, nós lemos no texto que Jonas, ele entra no navio, ele paga a passagem, ele está livre, ele paga a passagem, ele entra, vai para o porão e dorme, como diz o texto? Profundamente. Como que Jonas enfrenta a tempestade? Dormindo. Ou melhor, ele não enfrenta, ele dorme. Irmãos, o versículo 4 vai dizer que a tempestade era tão forte, os ventos eram tão fortes, que o navio estava quase despedaçando. E Jonas dormindo. Jonas não ouviu a tempestade, não viu a tempestade. E, irmãos, Jonas, ele estava num sono tão profundo que o capitão vai e fica até indignado. Como que você está dormindo com tudo isso acontecendo aqui fora? E ele dormindo. E, irmãos, quantos na viagem dessa vida estão como Jonas? Dormindo. Sabe o que é dormir, irmãos? É aquela pessoa que já desistiu de tudo. Que já desistiu do seu casamento, desistiu da sua família, desistiu da igreja, desistiu do ministério, desistiu dos seus filhos, desistiu. É aquela pessoa que está vivendo a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já não enxerga mais as tempestades, já não vê as tempestades, já não sente, já não se importa, é indiferente. Só que há um detalhe interessante. Quem causa a tempestade? Jonas. Jonas é o causador da tempestade. Um crente em desobediência, irmão, é um perigo. É um perigo, ele é ameaça para todos que estão à sua volta. Ele ameaça a vida de todos, ele é causador de prejuízo na vida de muitas pessoas. Um homem desobediente e em fuga de Deus traz maldição para todos que estão ao seu redor. Para todos. E a desobediência de Jonas, a fuga dele, se transforma em indiferença.
ele não está nem aí. Ele dorme. Porque, gente, para a gente dormir profundamente, a gente tem que estar muito tranquilo, né? Porque se você tiver uma preocupação, você já não dorme. Não é verdade? Ele não estava nem aí. Ele desobedeceu, ele estava fugindo de Deus, ele conhecia Deus, mas ele era indiferente, ele não estava nem aí. Ei, meu irmão, se você está dormindo, se você já desistiu da vida, desistiu do seu ministério, o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, não desista, acorde, para de dormir. E Pedro, como Pedro enfrenta a tempestade? O texto de Mateus 14 vai dizer que o barco já estava longe. E aí ele começa a chacoalhar por causa dos ventos, as ondas, ou seja, começa uma tempestade. E eles estão sozinhos. De repente eles olham e veem Jesus andando sobre as águas. Mas o texto diz que eles ficam com tanto medo, tão apavorados, que eles acham que Jesus é um fantasma. O medo apavora eles, paralisa, faz com que eles enxerguem que não existe. Faz com que eles achem que Jesus era um fantasma, acreditar numa superstição. Tamanho era o medo desses homens. Irmãos, muitos, às vezes quando estão enfrentando as tempestades da vida, são paralisados pelo medo. O medo paralisa, o medo domina muitas pessoas. Pedro e todos eles ficavam apavorados. Conhece pessoa que quando está enfrentando a tempestade, é uma tempestade, mas ela vê um furacão. Pessoas que às vezes ela está com um problema assim, mas ela transforma aquele problema numa coisa tão maior. O que é isso? Medo. Medo. Pessoas que por causa do medo se entregam, talvez a uma depressão, a um pânico, ansiedade por causa do medo. E eu fazendo essa ministração, eu me lembrei, a Manu, quando eu era pequenininha, ela tinha 3 anos. A gente mora num prédio em Fernandópolis, no 11º andar, e a sacada é um vidro. Então, quando vinha a tempestade, vinha aquela chuva forte, então a gente chega a ver os raios, né, caindo. E aqueles clarão. E a Manu, ai, socorro. E aí, ia se esconder com medo, né? E eu falava, filhinha, não precisa ter medo. Toda vez que vinha esse barulhão e esse clarão, é o Papai do Céu tirando foto de você. E aí, vinha a tempestade, o que a Manu fazia? Ia pra sacada. O que você está fazendo, Manu? Papai do Céu está tirando foto minha. Inocência, coração puro. É isso que talvez está faltando na sua tempestade. Um coração inocente, um coração puro, que confia. Ela confiou na minha palavra. Ei, irmão, se você está com medo, confia naquele que fez a palavra, que é a palavra encarnada. E 1 João diz, 4, que João começa a falar que Deus é amor, né? E aí no versículo 18 ele diz assim, no amor não há medo. Ou seja, em Deus, quem tem Deus não tem medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo o medo. Aleluia! Na viagem da vida nós precisamos enfrentar as tempestades e não deixar que o medo domine o nosso coração, domine a nossa vida. Nós precisamos estar firmados no perfeito amor que é Cristo Jesus. E como Paulo enfrenta a tempestade, Atos 27, a sequência, vai dizer que a tempestade era terrível. Muitos dias de tempestade, eles não viam sol mais há muitos dias. Eles perdem as esperanças, eles estão com medo, desanimados, não comem. E Paulo junta a tripulação e fala, olha, vocês deveriam ter me ouvido, porque quando eles saem para a viagem, Paulo fala, olha, não vamos sair agora, porque vai ter grande prejuízo. Mas eles não ouvem Paulo. Eles não dão crédito para Paulo. Paulo era um apóstolo, né? Ele fala, não, você não é marinheiro. Não. Eles não dão ouvido. E aí, Paulo agora podia falar assim, bem que eu avisei. Eu não falei para não sair?
Tá vendo? Mas não. Paulo falou, olha, vocês deveriam ter me dado ouvido, mas, como vocês não me deram, bom ânimo. Tenham ânimo. Vai dar tudo certo. E aí Paulo começa a dizer, olha, o navio vai afundar? Vai. O navio vai afundar. Mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Porque o anjo do meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço, disse que ninguém vai morrer, porque eu vou pregar para César. Então, e ele ainda diz, olha, todos que estiverem comigo estão protegidos. Lembra de Jonas? Ele causou a tempestade, todo mundo sofreu. Paulo foi diferente. Todos que estavam com ele foram salvos. E aí, Paulo começa a dizer, olha, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E é necessário que nós vamos dar numa ilha. Como Paulo enfrenta a tempestade então? Com fé. Paulo enfrenta a tempestade com fé. Ele anima, ele motiva, ele faz para a tripulação, ânimo, vamos gente, bora. Paulo amava a vida, era um apaixonado pela vida, ele era um prisioneiro, estava indo para ser julgado, mas ele amava viver, ele amava as pessoas, ele anima todo mundo, ele faz a diferença. Ele era um homem de Deus, mas ele também era um homem de ação. Ele era um homem de espírito, mas também era um homem de bom senso. Ele era um homem de oração, porque o versículo 23 diz que, ele fala, né, o anjo do Senhor apareceu, ou seja, ele estava orando. Ele era um homem de oração, ele era um homem de intimidade, o Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Isso é intimidade, irmão. Ele era um homem de gratidão, porque o povo não queria comer, ele faz eles comer, só que antes ele pega o pão e dá graças. No meio da onde? Da tempestade. Será que eu e você damos graças no meio da tempestade ou só depois que ela passa? Só depois que acaba de obrigado, Deus, glória a Deus, acabou. Ou a gente lá, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Nós vamos, eu vou chegar no meu destino, porque o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eles passam por momentos difíceis, ficam à deriva, 14 dias sem ver o sol, desanimados, jogam tudo no mar, o navio é quase destruído. Mas Paulo faz a diferença no meio de 275 homens, com ele 276. Ele faz a diferença, porque ele tinha a convicção do propósito de Deus na vida dele. Ele acreditava, ele tinha plena convicção, certeza, fé de que ele ia chegar em Roma. Não interessa como, ele ia chegar em Roma. Quantos de nós estamos nessa viagem da vida enfrentando tantas coisas, tantas lutas? E talvez as coisas parecem que não tem mais jeito, está tudo perdido. Nós precisamos ser como Paulo. Nós precisamos confiar nos propósitos de Deus. Na tempestade, Paulo foi testemunha viva de Cristo. Ele influenciou todo mundo. Ele animou todo mundo. E você, como tem sido na tempestade? Como você tem sido na tempestade do teu irmão? Você já viu aquela pessoa que vai visitar um doente? Meu tio morreu disso. Nossa, isso é muito sério mesmo, hein? Olha, só Jesus mesmo, meu filho, porque não, se por você nada vai acontecer, mas por Jesus tudo pode. Mas você já viu gente que vai, em vez de ajudar, piora? Quem tem sido você na tempestade das vidas? Quem tem sido você? Você tem sido Jonas? Você está dormindo, desistiu? Você tem sido Pedro, está morrendo de medo, apavorado, vendo tudo que não deve? Ou você está sendo Paulo? Você está com fé porque você acredita nos propósitos de Deus para a sua vida. E terceiro e último ponto, como eles chegam ao destino? Jonas, ele chega ao seu destino, irmãos, quebrantado. Sabe por quê? Porque Jonas, logo que ele se revela, né, para os marinheiros, o pessoal do navio, que ele era o causador da tempestade, todo mundo fica apavorado, tenta de tudo, mas ele fala, me mata, e joga no mar. Ele era tão infeliz, que nem para se matar ele dava conta, ele mandava os outros. Não, joga, me mata, vai, mata. Ele não tinha amor pela vida, ao contrário de
Paulo. Ele não estava nem aí com a vida dele. Já me joga, não tem mais jeito mesmo. E por causa da desobediência, da indiferença de Jonas, ele vai para onde? Dentro da barriga de um grande peixe. Como Deus é misericordioso. Porque se fosse eu e você no lugar de Deus, mata mesmo, joga lá e morre. Já desobedeceu mesmo? Mas não, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. Manda um peixe lá engolir o bendito. E aí, lá dentro, Deus quebranta, amassa a vida de Jonas. É dentro da barriga do peixe que Jonas tem que reconhecer que ele estava errado, que ele tinha desobedecido, que ele precisava de perdão. Então ele abre o coração, ele ora, ele confessa, ele pede perdão. Jonas, ele teve que fazer, ficar ali 3 dias e 3 noites, para que aí sim ele pudesse chegar ao destino dele. Qual era o destino? Fazer exatamente o que Deus tinha mandado. Não precisava passar por nada disso. Mas ele desobedeceu. Mas ele fugiu. E lembra, a motivação dele foi fugir de Deus. Desobedeceu a ordem de Deus. Aí ele enfrenta uma tempestade que ele mesmo provoca. E ele dorme. Ele é indiferente com as pessoas. E para chegar no destino dele, ele teve que ir para a profundeza. Ele teve que passar por amargura, por frustração. Ele teve que pedir perdão. Ele teve que se humilhar. Ei, irmão, se você está como Jonas, fugindo de Deus, fugindo do seu chamado, fugindo, sendo indiferente, desistindo da vida, desistindo das coisas, cuidado. Deus talvez vai querer te quebrantar, vai querer trabalhar. E olha, dá tempo. Se arrependa. Não espere passar por tudo como Jonas passou, pelo pior. Está no vale da sombra da morte. Não. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de se voltar para Deus. Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. É hoje, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém sabe qual é o último dia dessa viagem. Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ninguém sabe. Então, se você está agindo como Jonas, reconheça, você só depende de Deus. E você precisa obedecê-lo, obedecer a sua palavra. Pedro, como Pedro chega ao seu destino? Pedro, naquela tempestade, o que ele faz? Ele fala, Senhor, chama-me para que vá contigo andando sobre as águas. E aí Jesus fala, vem. E ele vai, ele anda, ele consegue andar sobre as águas. Mas enquanto ele olha para Jesus, porque quando ele olha para a tempestade, ele afunda. E aí Jesus estende a mão, segura ele, fala, homem de pouca fé, de pequena fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem. Mas o medo faz Pedro afundar. E aí o Senhor pega, leva ele até o barco. E aí cessa a tempestade, todos dizem verdadeiramente, Tu és o Senhor, o Filho de Deus. Como que Pedro chega? Transformado. Pedro chega ao seu destino transformado. Porque ele é o único. Quem estava no barco mesmo? Os discípulos, todos os discípulos. Quem pediu para andar sobre as águas? Só Pedro. Só Pedro teve a ousadia, teve fé. Andou pouco, mas ele andou. Os outros nem desceram do barco. Ele andou, ele teve fé, ele teve ousadia. Irmãos, todos nós teremos momentos na nossa vida em que a nossa fé vai ser testada. Em que talvez você vai querer começar a afundar. Talvez você vai enfrentar momentos difíceis. Mas o Senhor está dizendo, olha para mim. Não olha para a tempestade. Olha para mim. Pedro foi motivado pela viagem, da viagem de fazer pela obediência. Ele obedeceu e aí ele foi motivado pela viagem. Na tempestade ele enfrentou com o quê? Com medo, ele fica apavorado. Mas o Senhor o resgata. Porém, só ele viveu o extraordinário de dizer,
Eu andei sobre as águas com Jesus. Eu andei sobre as águas com Jesus. E Pedro passa por muitos processos depois. Você conhece a história. Ele cai muitas vezes, levanta muitas vezes, é restaurado, nega Jesus, pede perdão, e aí vai, e aí vai. Parece alguém que você conhece? Ainda eu falei para o Lucas hoje, eu me vejo muito Pedro. Porque todos nós temos um pouco dos três, na verdade. Mas eu acho que Pedro, porque nós, vacilamos. A fé às vezes vacila. Às vezes falta fé. Às vezes a gente fica crente bully, de pouca fé. A gente também passa por esses momentos. Mas Pedro, no processo dessa viagem, ele vai sendo transformado. E ele chega ao quê? Ao primeiro pai da igreja. Ao líder dos apóstolos. Ele faz a diferença. Tanto que morre como um mártir. Morre pelo evangelho do Senhor. Ele é totalmente transformado. Irmãos, para nós vivermos o extraordinário de Deus nesta viagem, nós precisamos ser como Pedro, ter fé, ousadia e coragem. E para encerrar, como Paulo chega ao seu destino. Atos 28 vai dizer que eles chegam até a ilha. E ali naquela ilha, Paulo, ele é um enviado de Deus para aquele lugar. Ele ora, as pessoas são curadas. Ele fala do evangelho de Cristo. Eles ficam 3 meses na ilha. 3 meses. E 3 meses depois eles saem com um navio abastecido. O texto vai dizer de tudo que era necessário para eles chegarem até Roma. E Atos 28, versículo 30 e 31, eu quero ler para você. Atos 28, versículo 30 e 31 diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Como Paulo chega ao seu destino? Fortalecido. Ele chega fortalecido ao seu destino porque ele acredita nos propósitos de Deus. Ele chega exatamente onde Deus disse que ele chegaria. Ele vive os propósitos do Senhor. Ele vê as promessas do Senhor se cumprindo na vida dele. Era necessário a tempestade. Era necessário ele ir como prisioneiro. Era necessário ele parar naquela ilha, porque talvez se não fosse assim, ninguém seria curado naquele lugar. Ninguém conheceria Jesus naquele lugar. E eles talvez nem conseguissem chegar em Roma. Era necessário, irmãos. Talvez você está passando por uma tempestade. É necessário para que se cumpra os propósitos de Deus na sua vida. Aleluia. Acredite nisso. A motivação de Paulo foi o quê? A motivação dele foi viver os propósitos de Deus. E na tempestade, ele viveu com fé. E ele chega ao seu destino porque ele faz a diferença no meio da tripulação. Porque ele é um homem de Deus. Porque ele acreditou nas promessas e ele vive. Então ele chega um homem fortalecido. Irmãos, que hoje nós possamos sair daqui e continuar a viagem da nossa vida, levando como exemplo esses 3 homens. Talvez você está como Jonas e precisa mudar. Talvez você está como Pedro. Ama Jesus, ama a obra, ama segui-lo, mas às vezes vacila. E nós precisamos ser como Paulo. Paulo diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos ser imitadores de Paulo. Que nessa viagem a gente possa prosseguir com a motivação correta. Que a gente possa enfrentar as tempestades com fé, com ousadia, com coragem. Para que a gente chegue ao nosso destino final, que é o quê, irmãos? É a vida eterna. É estar face a face com o nosso Deus. E que nós possamos um dia dizer, como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Conta uma história que numa certa noite de muita tempestade, a tempestade estava muito forte, e um pai estava num quarto de hospital com seu filhinho doente num leito. Uma criança de 4 anos. E a tempestade era tão forte que sabe aquela chuva que cai na janela? E os trovões, os raios caindo, e até o pai assusta. E de repente ele ouve a voz do seu filhinho, todo aterrorizado: papai, cadê você? E o pai corre até ele, pega a mãozinha dele, faz carinho sobre a mão dele. Eu estou aqui, meu filho. Você precisa de alguma coisa? Ele olha para o pai e fala: agora não, não mais. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Você está comigo. Ei, meu irmão, na tempestade, Ele está com você. Não importa o que você estiver passando, Ele está com você. Existe uma canção, eu cheguei em cima da hora, porque o Lucas conseguiu chegar, coitado, era 6:50 em casa, correria de semana, né? E não deu tempo nem de eu falar para o grupo de louvor, mas existe uma canção que fala sobre as águas, né? Acho que muitos conhecem aqui. E há uma parte que diz assim: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. O mar submergir, irmãos, é uma possibilidade, pode acontecer. Mas a mão do Senhor te levantar, isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Ele pode te levantar de qualquer situação. E como eu disse que nós somos mais parecidos com Pedro, Pedro, quando está afundando, ele grita a Jesus: Jesus, me socorre! A gente geralmente grita para quem está longe, para quem está muito longe da gente. Pedro achava que Jesus estava longe dele. E às vezes na viagem da nossa vida, quando a gente está enfrentando as tempestades, a gente acha que Deus está longe, que Ele não está vendo a nossa aflição, que Ele talvez não dê tempo dele nos socorrer. A gente acha que Ele está distante. E aí o medo começa a tomar conta do nosso coração. A gente começa a ficar abatido, com medo. Mas quando Pedro grita por Jesus, o texto vai dizer que Jesus não vai andando até ele. O texto diz que ele estende a mão e segura Pedro. Eu queria que você ficasse de pé. Por mais que você pense que o Senhor está distante de você, Ele está aí do seu lado. Só esperando você estender a mão e pegar a mão dEle. Só esperando você pedir socorro para Ele te trazer à tona para respirar. Essa noite o Senhor quer tocar você. Ele quer restaurar a sua família, a sua casa, a sua saúde, porque onde o Senhor toca, Ele restaura, Ele socorre, Ele alivia, Ele tira fardos, Ele cura enfermidades, Ele dá libertação. Aonde Deus põe a mão, tudo acontece. Tudo acontece. Você não está longe das mãos do Senhor. Ele está do teu lado, meu irmão. Não importa a sua tempestade. Agarre Ele. Agarre as mãos do Senhor. Para que nós possamos chegar no final da nossa viagem. Lá na cidade celestial. E celebrarmos com o Senhor, adorá-lo face a face, estarmos com o Senhor onde não haverá mais choro, onde não haverá mais angústia, não haverá mais doença, nem morte, nem nada, nem dor. Eu convido a você a nós orarmos nesse momento. Se o Senhor falou contigo, meu irmão, se talvez você tenha sido como um Jonas, você está fugindo, vacilando. Talvez você está como Pedro, o medo tem tomado conta do teu coração. Ou se você está sendo como Paulo, glória a Deus, incentive, que Paulos e Paulos se levantem neste lugar. Mas se você foi tocado por qualquer coisa que o Senhor falou ao teu coração, eu convido você a vir à frente, para nós orarmos por você.
Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu não sei como é aqui, eu não perguntei para o pastor Veronese, mas eu estou sentindo isso no coração. Irmãos, quando um pastor te chama para vir para frente, não é porque ele quer ver gente aqui na frente, não. É porque é um ato de fé. É um ato de coragem. É você dizer, não, Satanás, fica aí que eu estou indo. Eu vou receber a minha bênção. Eu vou receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu deixo tudo para trás, mas eu quero estar com o Senhor. Então eu vou falar a última vez, você que foi tocado, quer receber a oração especial, seja por qual motivo o Senhor falou no teu coração nessa noite, vem para cá agora. Vem para frente agora que nós vamos orar pela tua vida. Não se importe com quem está do lado, com o que vão pensar, o que vão perguntar. Irmãos, se importe com o Senhor. Se importe somente com Ele, com o que Ele pode fazer na tua vida, com o que Ele tem para a tua vida. Talvez você está longe dos propósitos de Deus. Talvez você está fugindo do teu chamado. O Senhor te quer aqui, cantando, louvando. O Senhor quer você lá fora, evangelizando, ganhando vidas para Jesus. E você está fugindo. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor quer que você seja como Paulo, que você tenha coragem, que você tenha fé, que você viva os propósitos de Deus para a tua vida, porque o Senhor não viu um pescador fedorento, Ele viu um pai da igreja. Ele viu o propósito na vida de Pedro, como Ele viu na sua vida. Ele enxerga na sua vida nem o que você enxerga. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui, porque estamos sedentos pela Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, porque nós te amamos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Deus, nós estamos numa viagem, nós somos peregrinos nessa terra, e nós queremos, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha abençoar os Teus filhos, aqueles que estão como Jonas, fugindo de Ti, fugindo do ministério, fugindo da vida, fugindo das responsabilidades, Senhor. Oh, Papai, que eles reconheçam, ó Deus, que só em Ti há plenitude de vida, que só em Ti há bonança, há alegria. Ó Deus, que esses Jonas, Senhor, recebam do Teu perdão, que o Senhor os tire do abismo, das profundezas, e tragam eles para a luz, Senhor, e que eles possam viver, Senhor, os Teus propósitos. Ó Pai, aqueles que estão como Pedro, Senhor, talvez vacilando na fé, cheios de medo, medo de fazer algo na Tua obra, medo de enfrentar coisas, Senhor, seus sonhos. Ó Papai, lança fora todo medo, lança fora todo medo, Senhor. Que esses Pedros sejam corajosos, possam agir com fé, Senhor, possam, ó Deus, viver para Ti. E Pai, levanta nessa igreja, levanta em cada um de nós, Paulo, Senhor. Nós queremos viver pela fé, nós queremos viver, Senhor Jesus, para cumprir os Teus propósitos, Senhor, aleluia. Nós acreditamos que o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem algo sobrenatural, algo extraordinário para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Papai, nos ajude. Fica conosco no nosso barco, Pai. Fica do nosso lado, segura a nossa mão. Quando nós estivermos afundando, nos traga à tona para respirar, Senhor. Nos traga à tona, Senhor. Oh Pai, nos permita viver todos os Teus propósitos. Nos permita viver todos os Teus planos, todos os Teus sonhos, Senhor. Oh Pai, toca sobre aqueles que estão aqui na frente. O Senhor falou com eles. O Senhor falou
aquilo que só o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o coração de cada um deles. Por isso, Senhor, seja a resposta na vida desses irmãos. Façam com que a partir de hoje eles saiam daqui querendo ser Paulo, querendo viver o teu extraordinário, querendo viver, Senhor, para ti, querendo levar o teu nome a todos os cantos e confins de Votuporanga, querendo fazer a diferença onde eles estiverem, Senhor. Capacita-os, fortaleça-os, Senhor. Ó Deus, eu não sei a tempestade de ninguém aqui, mas o Senhor sabe. E eu creio que o Senhor tem um propósito em cada uma delas. Talvez tempestades que nós mesmos causamos. Talvez tempestades que o Senhor enviou para nos ensinar algo. Pai, seja qual for a tempestade, esteja ao nosso lado. Acalma os ventos. Nos ajude. Ó Pai, nós temos plena convicção de que viveremos os teus propósitos. Nós temos plena convicção de que há muitos Césares precisando da tua palavra. Por isso, usa-nos, Senhor. Faça de nós instrumentos do Senhor, assim como fez na vida de Paulo e de Pedro. Ó Pai, que nós possamos dizer: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Oh, papai, nos ajude a dizermos isso um dia. Cura, Senhor, restaura, transforma, liberta. Visita famílias aqui, visita trabalho, empresas. Visita, Senhor, filhos que estão desviados, tragam para a tua casa. Visita, Senhor Jesus, os teus filhos e supra a necessidade de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu agradeço, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor traga para vocês uma semana, que essa semana vocês possam dizer: uau, agora eu vou viver os propósitos de Deus na minha vida. Amém. Muito obrigada, pastor Veronese. Obrigada, Salva. A gente chama de Sarva. Obrigada, Sarva. Obrigada, Iris. Deus abençoe. Obrigada a presença do Miltinho também, que está aqui conosco. Nós somos da IPI lá de Fernandópolis. Ele está aqui também nos prestigiando com a sua visita. Deus abençoe vocês. Eu chamo o pastor Veronese para dar continuidade. Deus abençoe. Se eu passei do tempo, me perdoem. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Você foi abençoado, amém? Então aplauda Jesus aí com entusiasmo, glorifique o nome do Senhor, aleluia, 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 amém, aleluia. Rapaz, eu achava que era o Lucas que falava bastante, rapaz. Ficou para trás, irmão. Perdeu o Playboy. Que benção, né? Aleluia. Tivemos juntos aí alguns eventos, né? Bom ver o Milton aqui também, o Miltinho. Caminhamos um pouco aí, alguns eventos aí, né? Dos Gideões, algumas Adonepes da vida aí, alguns congressos. Mas é bom revê-los, né? Muito bom recebê-los aqui nessa noite. Você está feliz com a presença deles, amém? Com certeza fomos todos abençoados. Que o Senhor continue te abençoando, acrescentando unção, graça, favor. Que a cada dia Ele te surpreenda, né, com o trabalhar das suas mãos, amém? Estamos felizes, vamos orar, agradecer a Deus, e com certeza, essa semente que foi plantada no seu coração vai continuar frutificando a cada dia, amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Pai, tributamos a glória, a honra, o louvor e a adoração a Ti pela vida da Tua filha, e pela palavra que o Senhor fez com que chegasse até os nossos ouvidos, e descesse até os nossos corações. Que essa palavra de fato, como ela é, Pai querido, uma palavra enviada e não volta para o Senhor vazia, ela possa cumprir aquilo para que lhe apraz e prosperar naquilo para o que o Senhor a enviou. Fica conosco, nos abençoe assim como abençoe o ministério da tua filha, a casa dela, a família dela, e que a cada dia, papai querido, ela possa, papai querido, em nome de Jesus, completar essa linda obra que o Senhor iniciou. Abençoe o teu povo e despeça o teu povo em paz. E despeça o teu povo, Senhor Deus, ó Pai, nessa certeza
que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor é fiel para completá-la. Amém, queridos? Libera uma palavra de vitória aí na vida dos seus irmãos aí, e vão em paz, no nome de Jesus. Aleluia.